canal Entre Histórias, tudo bom com vocês? Hoje nós temos mais um vídeo e um vídeo muito bacana, aquele projeto Lendo Clássicos. Eu mostrei alguns livros para vocês, eu vou deixar aqui em cima o card de livros que eu queria ler e eu falei que eu queria ler no mês de maio, mas claro que não foi possível ler todos no mês de maio e eu queria compartilhar um pouquinho dessa história, dessa minha experiência com esses clássicos. E o que eu tô achando, do que eu li, o que eu estou lendo. Eu vou sempre deixando vocês informados pra gente ir mostrando um pouquinho dos clássicos aqui nesse projeto. Primeiro que é uma experiência diferente, você que está acostumado a ler os livros contemporâneos, os lançamentos, é uma linguagem mais fácil, algo mais atual, você acaba se situando. E quando você pega um clássico, você tem uma linguagem muito diferente. E quando eu falo diferente, na minha visão, eu falo de uma linguagem riquíssima. Você é transportado literalmente para outra época, outro lugar, e você vai entrando naquela história, só que você tem que ter mais atenção na hora de ler. Vai ter talvez alguma palavra que você não conheça, isso é ótimo, porque quem lê tem sempre um vocabulário bem vasto, então os clássicos vão te proporcionar isso com certeza. Você nota a forma de escrita diferente, você vê histórias diferentes, então minha experiência por enquanto está sendo ótima. Nesse mês de maio eu li a coletânea que eu tenho aqui em casa da Jane Austen, vou chegar mais pertinho para vocês observarem. Nessa coletânea lindíssima eu tenho Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Esse livro ele é magnífico, tá? A edição dele é... tá vendo? Tem todo um cuidado. Foi pela editora Martin Claret e olha, a editora tá super de parabéns. Vou mostrar aqui pra vocês também. No início de cada livro tem a ilustração original. Olha só, tá vendo? A ilustração original é capa dura, é um livro lindo e eu vou dividir, eu não vou falar dos 3 livros nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da Jane Austen pra vocês e do livro Razão e Sensibilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre quem foi Jane Austen. A Jane Austen foi uma escritora inglesa, ela nasceu em 1775, então por aí você já vai tendo uma noção de como é diferente a escrita dela, como é outra época. E a Jane Austen ela foi considerada por muitos uma escritora conservadora, outros já colocam até ela como uma feminista, e olha que eu tô quase entrando nessa segunda linha, porque Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão, você vê personagens fortes, principalmente Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Você vê mulheres fortes, determinadas e que não se colocam dentro de quadros da sociedade, digamos assim. Elas realmente fogem de tudo que a sociedade implica. Então eu acho sensacional. E a Jane Austen, por sinal, ela nunca casou. Dizem que ela teve um romance juvenil ali pelos 20 anos, mas que não deu muito certo por questões econômicas. E ela era uma família de 8 irmãos, se eu não me engano, mas ela e a irmã Cassandra eram amigas demais. Elas foram pro internato juntas e elas se correspondiam por cartas. Nenhuma das duas casaram e elas já sempre, acho que traz um pouco da vida dela para os livros, sabe? De ser uma mulher independente, de ter sucesso. Isso, lembrem-se, século XVIII, então é bem diferente do que a gente vive hoje, que as mulheres realmente estão correndo atrás, estão se valorizando, mas já há alguns séculos atrás, então realmente é uma situação muito diferente. Quando você transporta isso para o livro, então, sensacional. Ela escreveu Razão e Sensibilidade entre 1795 e 1799. Mandou para alguns editores, não aceitaram. Ele só foi ser aceito em 1810, 1811. E não levou o nome da Jane Austen, não. Primeira versão, ela levou um codinome, By a Lady. Então, realmente tinha muito isso. Uma mulher escrever como assim, né? E ela teve aí sucessos, romances que sempre trazem isso que eu falei, essa protagonista forte realmente,
e que eu acredito que deve retratar muito do que a Jane Austen foi, uma mulher pra frente, à frente do seu tempo, e que transmitia isso nos livros e no seu modo de agir. Em 1817, aos 41 anos, a Jane Austen morre, ou seja, ela faleceu muito cedo, deixou várias obras maravilhosas e faleceu muito cedo, aos 41 anos. Na época eu não sabia muito bem o que ela tinha, ela foi adoecendo e faleceu. Hoje parece que pode ter sido a doença de Addison, a infecção, então é constatado que pode ter sido isso. Mas ela morreu super jovem, e o que me impressiona foi a frase dela, assim, antes de morrer, eu não quero mais nada do que a morte. Então você imagina onde chega assim, a pessoa e a cabeça, sabe, de uma pessoa tão inteligente, tão pra frente. Realmente, olha, se eu fosse fazer uma lista, aliás, eu vou fazer uma lista qualquer dia desses, de autores que eu adoraria ter conhecido. Jane Austen, com certeza, é uma das autoras que eu adoraria ter conhecido, sentar e conversar, porque a mulher é maravilhosa. Depois que você conhecer um pouquinho da Jane Austen, vale a pena pesquisar sobre a vida dela e a biografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre Razão e Sensibilidade, o primeiro livro dessa coletânea, como eu já falei pra vocês no início do vídeo, que tem Orgulho e Preconceito, que é um dos mais famosos, e Persuasão. Razão e Sensibilidade conta a história principalmente de duas irmãs, Marianne e Eleanor. Elas vivem com a família em uma casa, vivem muito bem, a mãe e o pai cuidam de um tio, só que esse tio falece e daqui a pouco o pai delas falece. E daí vem um irmão para cuidar da família nessa casa, que ele é casado e a mulher meio que, vão deixando a família da Chu de lado, as irmãs, a mãe, vão meio colocando de lado, ao ponto de que elas se mudam. Elas vão para outra cidade, elas vão para Northland, em uma casinha que um conhecido ofereceu, um parente ofereceu, e elas vão para lá. Então é outra cidade. Mas ainda lá onde elas estavam, na cidade onde elas estavam, a Eleanor, a mais velha, conhece Edward, que é o irmão da cunhada dela. E ela fica interessada, mas a irmã, já pula, não, porque vocês não têm dinheiro, aquela história que pesava muito naquela época, lembrando, século XVIII, então era tudo negócio, era tudo por dinheiro, então ela meio que queria afastar a Eleanor do Eduardo. E a Eleanor e a Marianne, realmente elas têm tudo a ver com esse título de Razão e Sensibilidade, porque a Eleanor, ela é totalmente pela razão, totalmente certinha ali, ela sempre analisa tudo. Já a Marianne é aquela, assim, impulsiva. O coração dela manda, ela faz, sabe? E é muito legal você ver esse contraste das duas. E quando elas vão para essa cidade, a Marianne conhece um jovem lá na cidade, um jovem bonito, Willoughby. E daí ela se apaixona e já se entrega ao amor. Como eu disse, a Marianne, ela se entrega mesmo, de alma, corpo, coração e tudo. E ela se apaixona de uma forma muito intensa. E nesse caminho, a Eleanor também lá, com saudade do Edward, acontecem algumas coisas. Elas acabam se separando dos amados, digamos assim. Então, a Marianne e a Eleanor vão passar um tempo em Londres com uma tia, vão estudar, vão passar uma temporada lá. E lá elas descobrem algumas coisas dos amados que se separaram delas. E o livro ele te prende de uma forma sensacional, porque você quer saber o que está acontecendo. Quando você descobre, você sofre com os personagens, sabe? Você sente raiva, você sente alegria. A Jane Austen ela consegue transmitir isso de uma forma maravilhosa. O livro ele é encantador, realmente é muito encantador. E você vê o que a vida pode ir levando e mostrando as coisas. E você vê uma época totalmente diferente em que, como eu falei, o dinheiro, a economia mandava. Então, nessa história entram outros personagens. Tem o Coronel Brandon, que também já aparece desde o início e que também é bem bacana. Eu já vi várias resenhas do pessoal dizendo eu tava torcendo pelo Coronel Brandon. E ele é um personagem que ele vai ficando ali de mansinho, sabe? E daqui a pouco ele se torna muito importante no livro. Mas a construção de todos os personagens é muito bacana. E no final é muito interessante você ver que ela puxa muito também essa questão, sabe? A Jane Austen ela puxa muito essa questão da razão no lugar do sentimento também. Ela puxa muito nesse livro, assim, como você tem que saber o que você está fazendo, não confiar demais nas pessoas, você não se entregar
rapidamente, você ir conhecendo, sabendo onde você está pisando. E o fim é muito controverso, digamos assim, de uma forma positiva, tá? Não é de uma forma negativa. Quem leu, acho que vai entender o que eu tô falando, e se você não leu, leia que você vai entender com certeza. Porque é um final surpreendente, é um final onde você pega tudo que você viu na história e vê se transformando naquilo que você queria, e ao mesmo tempo com surpresas, você entende melhor os personagens, você fica com um pouquinho mais de raiva de alguns personagens. Então, com certeza, a Razão e Sensibilidade, quando eu terminei de ler, eu fiquei assim, nossa, que livro sensacional! É realmente uma obra maravilhosa da Jane Austen, vale muito a pena ser lido, e principalmente nessa questão que eu tô falando pra vocês. Vocês vão ver mulheres fortes, com personalidade, que enfrentam a sociedade em que vivem, que enfrentam aqueles estereótipos. Então isso é muito bacana e acaba sendo muito atual. Por isso que alguns dizem que a Jane Austen é meio feminista, porque acaba sendo muito atual. Ou seja, uma super leitura desse nosso projeto Lendo Clássicos. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho de Orgulho e Preconceito e de Persuasão para vocês também, dois livros sensacionais. Eu passei que eu estou apaixonada por Jane Austen, ela é uma escritora sensacional e deve ser lido por todos. Agora eu tô lendo Crônicas de Nárnia, também maravilhoso, logo logo eu quero terminar e trazer aqui pra vocês as minhas impressões. E assim, eu passei que eu tô amando esse projeto Lendo Clássicos. Se você quer se aventurar por esse mundo, vale muito a pena. Só escolher os livros que você tem na estante, os clássicos, e ler, porque com certeza é um universo que se abre e você encontra escritores maravilhosos, obras maravilhosas e que realmente trazem algo, sabe? Porque às vezes a gente lê vários livros bons também, com certeza, não vamos desmerecer os nossos autores atuais, porque são maravilhosos, mas muitas vezes a gente lê alguns livros que são apenas para literalmente passar o tempo e ok, não trazem uma mensagem para nós. E livros clássicos como esses três que eu li da Jane Austen trazem uma mensagem fortíssima, fazem você refletir muito, fazem você parar, pensar e ver a situação atual, também ver que o mundo não muda tanto assim. Então com certeza vale muito a pena ler. Eu passei que eu tô amando esse projeto e que eu amei ler Jane Austen e esses três livros. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me segurei para não dar spoiler no livro Razão e Sensibilidade, porque qualquer detalhezinho a mais pode virar spoiler, então eu fiquei me segurando ali, mas por favor, leiam, tenho certeza que vocês vão amar. Se já leram, deixa aqui nos comentários, que eu quero conversar com vocês, saber quais foram as impressões de vocês sobre esse livro, sobre a escritora Jane Austen, e se não leram, vale muito a pena. Nos encontramos no próximo vídeo, até lá!